E se eu te disser que essa não é mais considerada a melhor taça para servir espumante? Olá, vinhofóricos, tudo bem? E hoje vamos falar sobre taças de espumante. Imaginem vocês que o meu mundo caiu quando eu acabo de montar a minha coleção de taças flute estreitas e descubro que essa não é mais a melhor taça para vinhos espumantes. E essa polêmica sobre qual é a melhor taça para espumante, ela já se arrasta há muitos anos. Uma das primeiras taças utilizadas para espumante foi a taça chamada Coupe, que é uma taça baixinha com a borda super alargada, que algumas pessoas até dizem que foi moldada nos seios de Maria Antonieta, e que hoje em dia não é mais utilizada, e eu vou explicar por quê. Outra taça que já foi bastante utilizada e hoje em dia ainda é utilizada por algumas pessoas, sobretudo para espumantes um pouco mais simples, é a taça flute estreita, que é essa daqui. Flute significa flauta em francês e lembra justamente o formato dessa taça, que é estreita do início até o fim. Bojo e borda são estreitas. Essa também, como eu falei no vídeo anterior, não é mais considerada a melhor taça para servir espumantes. Vou explicar por quê daqui a pouco. Então por que a Coupe, por que a flute estreita não são mais as taças ideais para servir espumante? Como deve ser essa taça para servir espumante? Quando nós servimos espumante, 3 fatores têm que ser considerados. Primeiro fator, que nós já comentamos em vídeos anteriores, o champanhe ele é servido numa temperatura mais fresca, ou seja, um pouquinho mais gelado, do que os vinhos brancos e tintos. Ou seja, a taça para o espumante não pode ter muito líquido, tem que ser uma taça que acomode pouco líquido para que aquela bebida não esquente naquela taça. Segundo fator, como nós sabemos, os espumantes são bebidas que passam por uma segunda fermentação. Então eles têm bolinhas dentro da bebida, que é a perlagem. Se você coloca aquela bebida numa taça muito aberta, aquelas bolhas vão escapar. Então, assim, é sem sentido. Então você tem que ter uma taça que não seja tão aberta para que aquelas bolinhas não escapem do líquido tão rápido. E o terceiro fator é a questão do aroma do espumante. Então, os espumantes, assim como qualquer outro vinho, como os vinhos brancos, como os vinhos tintos, eles têm aromas, eles têm cheiros agradáveis. Inclusive das bolinhas que quando sobem à superfície liberam também aromas voláteis muito agradáveis. Então por isso você também não pode ter uma taça tão estreita como a flute estreita, porque essa daqui ela vai priorizar a perlagem realmente numa taça dessa espessura. As bolinhas não vão escapar tão rápido, mas também isso aqui vai comprometer a percepção dos aromas que você vai ter daquele espumante. Então, considerando esses 3 fatores, uma das melhores taças que nós temos hoje no mercado para servir espumante é a taça chamada Tulipa. Então, primeiro fator, essa é uma taça de baixa capacidade. Essa aqui que eu estou segurando, ela cabe 210 ml. E o serviço dela é realizado semelhante ao de uma taça de vinho branco, ou seja, até a metade da taça. Então vai caber mais ou menos 100 ml de espumante, o que vai permitir que a bebida não esquente tão rápido nessa taça. Segundo fator, pelo bojo mais alargado, isso vai permitir uma concentração dos aromas do espumante muito melhor do que aconteceria nesse tipo de taça aqui, vocês concordam? E terceiro fator é que ela não é uma taça tão larga de forma que a perlagem vai escapar tão rápido. Então essa é considerada uma das melhores taças para espumante hoje em dia. E pessoal, essa taça ela também pode ser chamada em alguns sites de balloon flute. Então por isso que eu enfatizo tanto a palavra estreita quando eu falo das taças flute. Porque existem algumas taças também chamadas de flute, mas são as flutes largas. Então elas são diferentes dessa taça estreita que eu estou mostrando no vídeo. Pontos negativos. Essa taça não é fácil de encontrar hoje em dia, não está amplamente disponível como a gente encontra taça Bordeaux, taça Borgonha, taça de vinho branco. É uma taça difícil de achar. Essa minha aqui eu comprei online pelo site da Italesse. Então, gente, como fazer? Uma vez que a taça Tulipa ela ainda não está tão disponível e o custo dela pode alcançar o dobro, às vezes até o triplo das taças convencionais que nós utilizamos. Então, alguns produtores de champanhe defendem que você também pode apreciar o espumante, o champanhe, nas mesmas taças que utilizamos para vinho branco. Por quê? Perceba que a taça de vinho branco ela guarda algumas características semelhantes à taça Tulipa. A primeira delas é a questão do alargamento no bojo e o estreitamento na borda. Então também aqui você sabe que a tua perlagem não vai escapar tão rápido, uma vez que o diâmetro delas é semelhante. Veja, comparem. Veja que o diâmetro da borda delas é até bem semelhante. Então essa taça, de acordo com o que nós conversamos, vai te atender, por exemplo, muito melhor do que essa daqui.
Então aqui você vai priorizar a perlagem, mas aqui você não tem uma concentração boa de aromas, né? Então a minha dica é a seguinte: se você ainda está montando a sua coleção de taças, não compre taça flute, compre a taça do vinho branco, porque aí você vai, né, ter a taça coringa, tanto para vinho branco quanto para servir o teu espumante. Essa tacinha minha aqui, como eu já falei no vídeo anterior, ela é da Shots Wiesel e essa daqui eu comprei na Edna. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o serviço dessa bebida tão interessante e tão peculiar que é o espumante. E em nosso próximo vídeo vamos discutir sobre as melhores taças para vinhos doces, Porto, Jerez, Madeira e vinhos de sobremesa. Fiquem ligadinhos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui embaixo em nosso canal para ficar sempre ligadinho em nossas novidades. Visitem também o nosso Instagram, Vinhoforia. Grande beijo, lindo dia para vocês!